Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina de controladoria. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ambiente e empresa, tá certo? Vamos falar sobre conceito, né, de empresa e como nós caracterizamos essa empresa no seu ambiente de atuação. Nós vamos começar aqui com um conceito bem complexo da palavra empresa, né? Que diz o seguinte: a empresa é um agrupamento humano hierarquizado que põe em ação meios intelectuais, físicos e financeiros para extrair, transformar, transportar e distribuir riquezas ou produzir serviços, conforme objetivos definidos por uma direção individual ou de colegiado, fazendo intervir em diversos graus, motivação de benefício e de utilidade social. Agora que nós conhecemos esse conceito de empresa, vamos fazer uma análise de cada etapa desse conceito. A princípio, eu quero expor que uma empresa, ela tem benefícios, né, a oferecer para a sociedade. Ou seja, ela tem uma utilidade social. Toda empresa, ela tem objetivos sociais. Que objetivos sociais são esses? Atender a necessidade daquele mercado, daquele ambiente onde ela está instalada. As necessidades daquela sociedade, daquela população. Então, como que ela atende essas necessidades? Através dos seus benefícios. Que benefícios? Nós sabemos que uma empresa, ela presta serviços ou ela transforma insumos em produtos, né? E fornece esses produtos para a sociedade. Então, através dos seus produtos e dos seus serviços, ela está atendendo aí, satisfazendo as necessidades daquela população, daquela sociedade, daquele mercado. Então, isso é utilidade social, isso é objetivo social. Ah, professora, mas as empresas, os objetivos das empresas não são econômicos, não são de geração de riqueza? Nem sempre. Por quê? Porque nós sabemos que existem vários tipos de empresa. Eu tenho empresas com fins lucrativos e tenho empresas sem fins lucrativos. E mesmo aquelas que têm fins lucrativos, elas têm uma utilidade social. Elas estão ali para beneficiar aquela comunidade de alguma forma. Então, elas têm objetivos sociais e objetivos econômicos. Na verdade, os objetivos econômicos, que são a geração de riqueza, né, o lucro, eles são uma consequência dos seus objetivos sociais. Então, se essa empresa, ela gera renda, ela gera riqueza, é porque ela está fornecendo aí produtos ou serviço para aquela sociedade, para aquele mercado que de fato são necessários para aquela população. Então, o que isso tem como consequência? Exatamente o lucro. Ela consegue vender os seus produtos, ela consegue vender os seus serviços, porque ela está fechando aí uma lacuna que estava em aberto naquela comunidade. E sem contar que as empresas sem fins lucrativos, elas não têm esses objetivos econômicos, ou seja, o intuito delas não é a geração de riqueza, pelo contrário,
de trazer benefícios sociais àquela comunidade. Um exemplo que nós temos de empresas sem fins lucrativos são as instituições filantrópicas, aquelas que sobrevivem por conta de doações, por conta de pessoas, né, que abraçam aquela causa e ajudam com uma quantia, né, para que ela possa se manter naquele mercado, atendendo aquela sociedade com algum tipo de programa social, né? Um exemplo que a gente pode citar de uma entidade filantrópica são as APAES, né? Elas estão ali na sociedade, atendendo as pessoas com necessidades especiais, através do quê? De consultas médicas, através de terapias, entre outros serviços. Elas não têm nenhum fim lucrativo, elas não estão recebendo nada em troca daquilo, elas estão apenas tendo uma utilidade social para aquele ambiente, para aquele lugar, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que estabelecer em um conceito de empresa é exatamente o seu benefício, o benefício que a empresa traz para a sociedade, a responsabilidade social dela, né? O objetivo social dela para aquele mercado, tá bom? Outra coisa que eu não posso deixar de falar no conceito de empresa, logo no início aqui nós vemos que a empresa é um agrupamento humano hierarquizado, ou seja, a empresa ela é formada aí por um grupo de pessoas e essas pessoas elas ocupam o quê? Diferentes funções, elas ocupam diferentes posições, certo? E ela põe em ação aí meios intelectuais, meios físicos e financeiros, ou seja, na hora de oferecer o seu serviço ao mercado, oferecer o seu produto ao mercado, ou mesmo transformar o insumo em um produto, ela se utiliza do que nós chamamos de recursos escassos. Professor, o que é isso? Por que recursos escassos? Né? Porque o nome já diz, é escassos, ou seja, eu tenho que me utilizar o mínimo possível deles para atender o meu objetivo, né? E produzir o máximo, né? Seja de benefícios através desses serviços ou desses produtos. Ou seja, quais são esses recursos escassos? Eu posso classificá-los em 5 tipos, né? Eu tenho os recursos humanos, eu tenho os recursos materiais, eu tenho os recursos financeiros, eu tenho os recursos da informação, tá? Então, assim, quando eu falo de recursos humanos, eu estou falando de quê? Eu estou falando aí dos meios intelectuais, tá bom? Então, são as pessoas, representam exatamente as pessoas, tá? E quando eu falo de recursos físicos, aí eu tenho os recursos materiais e tenho os recursos tecnológicos. Só recapitulando, tá, gente? São 5 recursos escassos. Eu tenho os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos materiais, os recursos tecnológicos e tem os recursos da informação. Então, tanto os recursos humanos como os recursos da informação, eles fazem parte dos meios intelectuais de uma empresa. Os recursos físicos, aliás, os recursos tecnológicos e os recursos materiais fazem parte dos meios físicos, tá? E aí, os recursos financeiros são os próprios meios financeiros, né? Porque para que eu coloque todos esses meios
em ação, ou seja, os intelectuais e os físicos, eu vou precisar de recursos financeiros, tá bom? Então, toda empresa, ela trabalha com esses 5 recursos escassos, tá certo? Então, eu acredito que ficou bem claro, né, o conceito de empresa. A empresa ela é formada por pessoas, ela se utiliza, tá? Resumindo aqui, o conceito, ela se utiliza de recursos escassos, né, que são o quê? Os humanos, os financeiros, os materiais, os tecnológicos, e os de conhecimento, né? E ela tem o quê? Objetivos sociais. Quando ela tem fins lucrativos, ela também tem objetivos econômicos. Quando ela não tem fins lucrativos, ela se abstém aí aos objetivos sociais apenas. Bom, gente, agora que nós já analisamos o conceito aí de empresa, então nós vamos comentar aqui um pouquinho da relação das empresas com o conceito de sistemas. Professora, mas o que tem a ver a empresa com os sistemas? Observem que quando eu leio aqui o conceito de sistema, eu cito o quê? Que é um conjunto de elementos interrelacionados, desenvolvendo uma função para atingir um ou mais objetivos ou propósitos. O que eu estou dizendo? Que um sistema, ele na verdade, é dividido em vários elementos, em que cada elemento desenvolve uma função diferente. Porém, cada função, ela complementa, cada função de um sistema complementa a função do outro elemento, certo? Então, um elemento vai completando o outro. O trabalho de um elemento, o objetivo de um elemento vai completando aí o caminho para se chegar a um objetivo. E aí vem a pergunta: será que uma empresa, ela tem uma relação com o sistema? Será que eu posso ter uma visão sistêmica de uma empresa? Será que uma empresa, ela de fato, ela pode ser dividida aí em etapas, em partes, onde cada parte desenvolve aí uma função e uma complementa o trabalho da outra? Será que essa empresa ela tem como um todo objetivos onde todos estão trabalhando, caminhando para atingir esses objetivos? Então, talvez seja essa a relação com os sistemas. Então, vamos, baseado nesse conceito de sistemas, vamos então identificar as características de um sistema para então a gente ratificar ou não essa relação de empresa com sistemas, tá? Então, quais características são comuns a um sistema? Primeiro, eu tenho elementos que se relacionam. Como assim, professora? Eu tenho elementos em que fazem uma parte do trabalho, cada um dá a sua contribuição para que eu consiga atingir um objetivo comum. Depois, eu tenho o quê? Uma razão que integra e justifica a reunião de suas partes. Ou seja, eu tenho aí uma missão, eu tenho aí um propósito maior, onde cada elemento vai estar trabalhando para o cumprimento, né, desse propósito. Por quê? Porque esse propósito é a razão da sua existência. E
A terceira e última característica de um sistema é que ele se delimita a um determinado contexto. Ou seja, existe um ambiente envolvido. Existe um local onde essas atividades acontecem, onde esses elementos desenvolvem as suas atividades, certo? Para atender aos seus aos objetivos desse sistema. Como eu posso classificar os sistemas? Eu tenho duas maneiras, né, de classificá-lo. Eu posso classificá-lo em relação à sua capacidade de interação com o ambiente e eu posso classificá-lo com relação à sua capacidade de modificação de características. Então, com relação à sua capacidade de interação com o ambiente, um sistema ele pode ser aberto ou ele pode ser fechado. O que é isso, professora? Um sistema aberto é aquele que se comunica com o meio, né, com o contexto. É aquele que influencia e aquele que é influenciado. Um exemplo, professora, as pessoas, nós, seres humanos, somos um exemplo de um sistema aberto. Por quê? Porque nós nos relacionamos uns com os outros, né? Nós interagimos com o ambiente em que nós estamos e nós influenciamos, temos o poder de influenciar e também temos o poder de ser influenciados por ele. Um sistema fechado é o contrário, né? É aquele sistema que não interage com o seu contexto, com o ambiente, com o local. Então, ele não influencia e não é influenciado. Então, se eu disser aqui, eu quero um exemplo de um sistema fechado. Eu posso citar uma pedra, ela não vai influenciar. Eu posso citar um refrigerante fechado. Ele até tem a matéria, né, no seu interior, mas não tem essa interação. Ele está ali preso. Um botijão de gás, sem utilização. Ele está totalmente fechado, sem nenhuma interação. E o segundo tipo de classificação, que é em relação à sua capacidade de modificar as características, né? As suas características por meio da realização das suas atividades. Nesse caso, um sistema ele pode ser dividido aí, classificado aí em 3 tipos: em estático, em dinâmico ou em homeostáticos. O que é um sistema estático? É aquele sistema parado, né? Aquele que, de certa forma, não vai ter nenhuma de suas características modificadas, porque no momento da realização das suas atividades, ele vai se manter ali paradinho, certo? Então, o que eu posso citar aí como um exemplo de um sistema estático? Uma mesa, por exemplo. Uma mesa, estou aqui, vocês não estão visualizando, mas eu estou aqui sentada em uma cadeira, utilizando uma mesa, e ambos estão estáticos. Ou seja, não tem nenhum tipo de movimentação, não tem nenhum tipo de interação, não podem ser modificados, ter as suas características modificadas por conta da realização das atividades. Que atividade, professor? Nesse momento a mesa está servindo para que eu coloque para que eu coloque o meu computador aqui, né? Os livros, mas ela se mantém totalmente parada. Um sistema dinâmico é o contrário, né? Aquele sistema
que está em movimento, que está interagindo, que está tendo suas características modificadas. Por quê? Porque ele está na hora realizando atividades onde ele pode fazer essa movimentação. O que poderia ser um exemplo de um sistema dinâmico? Nós mesmos somos um exemplo, né? Nós somos dinâmicos. As nossas atividades, elas são realizadas de forma movimentada, em movimento, certo? E o homeostáticos? Essa é uma mistura dos dois, certo? Ele é uma parte, é aquele sistema que é uma parte estática, outra parte dinâmica. Como assim? Um exemplo seria um split. Um split, quando nós olhamos para ele está ali instalado na parede, né? Paradinho, ele está estático, visualmente falando. Mas no seu interior, quando ele está realizando a sua atividade, ele está o quê? Trabalhando, ele está se movimentando, ele tem um motorzinho, né? Faz até um pequeno barulhinho. Nós conseguimos identificar que ele está em movimento. Ali, na sua parte interior. Na parte externa, não. Na parte externa, ele está parado. E qualquer eletrodoméstico é um exemplo. Uma geladeira, né? Por exemplo, ela está ali externamente paradinha, uma posição estática. Porém, ela está o quê? Em funcionamento, ela está cumprindo a sua atividade de refrigeração em funcionamento através do motor. E assim sucessivamente, certo? Então, baseado, gente, em todas essas informações, o que nós deduzimos? Que os sistemas, eles podem ser abertos e fechados, eles podem ser estáticos ou dinâmicos, ou podem ser os dois, né? Uma parte estática, outra parte dinâmica. Um sistema é formado por elementos, tem uma missão, tem uma razão de existência, certo? E tem um contexto delimitado, tem um ambiente envolvido. Então, com base em todos esses conceitos, nessas características, nessas classificações que nós comentamos a respeito de sistema, aí eu faço um questionamento para vocês. E a empresa, como que ela é classificada? Eu posso, de fato, relacionar a empresa a um sistema? Eu posso fazer aí uma relação, um comparativo de empresa com sistema diante desses conceitos ou não? Não tem nada a ver. O que vocês acham aí a respeito? Então, gente, com base em tudo isso que nós debatemos, nós podemos perceber o quê? Que a empresa, ela é, sim, um sistema, uma espécie de sistema. Ela tem relação com o sistema. Ela tem várias partes envolvidas. Ela tem funções sendo desenvolvidas. Ela está em um contexto, ela está inserida em um ambiente, em um mercado. Ela está aberta a negociações, a influências. Por quê? Porque ela está inserida em um mercado e ela busca atender às necessidades daquele mercado. Ela tem um objetivo social a realizar. E para que ela consiga realizar esse objetivo social, para que ela tenha uma utilidade social, ela vai ter que conhecer as necessidades daquele contexto, daquele ambiente
e vai trabalhar para satisfazer, para preencher aquela lacuna. Então, nesse momento, ela está se comportando como um sistema aberto, ela está influenciando aquele mercado por meio dos seus serviços, por meio dos seus produtos, e ela está sendo influenciada por esse mercado, por esse ambiente. Por quê? Porque ela vai trabalhar com o intuito de atendê-lo, certo? Sem contar, gente, que a empresa, ela é um sistema dinâmico. Se você olhar, aparentemente, o prédio, né, o lado físico, você não vai ter essa visão. Mas, na verdade, toda empresa, ela tem várias atividades sendo desenvolvidas para que ela, de fato, exista. Então, ela está ali desenvolvendo, algumas estão o quê? Produzindo serviços, outras estão transformando insumos em produtos, outras estão comercializando, mas enfim, N atividades estão sendo desenvolvidas ali dentro. E por isso ela é um sistema dinâmico. Então a empresa como sistema, ela vai ser classificada o quê? Como um sistema aberto, tá? Por quê? Porque ela se encontra permanentemente interagindo com o seu ambiente, nesses exemplos que eu citei para vocês, e como um sistema dinâmico, porque ela está realizando ali uma atividade ou um conjunto de atividades que a mantém em constante mutação para a sua finalidade principal, que é exatamente o objetivo social daquela empresa, que é a missão da sua existência. Então, toda empresa tem uma missão. Toda empresa tem uma razão pela qual ela existe, pela qual ela foi criada. Então, ela está ali porque existe uma necessidade, ela está ali porque existe um mercado, tá? Então, com base em tudo que nós estudamos até agora, eu posso dizer que uma empresa, ela é um sistema. E eu posso resumir essa visão sistêmica da empresa através desse slide, tá? Dessa figura, que está lá no livro do Pereira, certo? Na página 39. Nós vamos observar bem essa figura e vamos ver como ela é perfeita, como ela descreve exatamente a realidade de uma empresa. Vocês observarem aqui, eu tenho um mercado fornecedor, eu tenho acionistas, eu tenho concorrentes, eu tenho governo, eu tenho sindicato, entre outros, né? E eu tenho um mercado consumidor. Tá? Ou seja, todas as atividades aqui que acontecem dentro dessa empresa, elas estão sendo influenciadas por esse ambiente externo. O que é esse ambiente externo? Exatamente esse mercado de fornecedores, esses acionistas, o governo, os clientes, né, que representam o próprio mercado consumidor. Isso aí ele está fora do ambiente da empresa, representa o seu ambiente externo, certo? Mas está ali influenciando o ambiente interno dessa empresa. Quando eu digo que uma empresa ela é formada por elementos, assim como um sistema, né? Porque ela tem diferentes áreas. Então, eu tenho diferentes setores dentro de uma empresa. Por exemplo, aqui eu tenho setores estes que estão desenvolvendo diferentes atividades. Então, eu tenho um setor que é responsável, por exemplo, pela compra de recursos, pela estocagem de materiais. Aí eu tenho o setor da produção. Depois que esse produto já está prontinho, né? Porque aqui quando ele foi comprado o recurso, quer dizer, o insumo. Esse material, esse insumo pode ser a matéria-prima.
ele vai ser estocado e depois vai para o processo de produção ser transformado. Quando ele passa pelo processo de produção, eu já tenho um produto finalizado. Esse produto vai ser vendido. Essa venda aqui desses produtos é o que vai fazer com que entrem recursos na empresa, vai influenciar lá na parte financeira, certo? Quando eu vendo um produto, vai existir aqui toda uma movimentação, né, da saída dessa mercadoria da empresa para gerar esse recurso. E aí essas finanças aqui é que vão me permitir fazer a manutenção de cada uma dessas atividades, dar suporte aí financeiramente falando, né, aos serviços de apoio que são necessários nessa empresa. E observem também que todas essas atividades, elas trazem a um resultado econômico, tá? Então, esse resultado econômico, que é o seu objetivo econômico, ele é exatamente a geração de renda, a geração de riqueza, o lucro, né, que é almejado por essa empresa. E esse lucro, ele só existe através do quê? Da eficiência e da eficácia dessa empresa. Professor, o que é isso? Qual é a diferença, então? Quer dizer, uma empresa ela é eficaz quando ela, de fato, atende aos seus objetivos, ela atende aos seus propósitos. Então, ela tem uma missão, ela tem uma razão de existência. Então, quando ela consegue atender essa missão, quando ela consegue atender aos seus objetivos que foram estabelecidos, ela é uma empresa eficaz, tá? E essa eficácia, ela permite a continuidade dessa empresa. Claro que ela não, o propósito maior é que ela seja também o quê? Eficiente. Eficiente é o quê? Exatamente quando ela trabalha aqui esses recursos escassos que eu citei para vocês. É quando ela se utiliza lá dos recursos materiais, dos recursos humanos, dos próprios recursos financeiros, tecnológicos e recursos da informação. Ela se utiliza de maneira econômica, né, produzindo o máximo, né, para um resultado econômico, contribuindo o máximo para o resultado econômico, mas com o menos de recurso possível. Então, eu estou produzindo mais com o menos, certo? Então, quando a empresa ela faz isso, ela está sendo não só eficaz, mas ela está sendo eficiente, tá bom? Então, quando a empresa, as empresas, elas procuram trazer um resultado econômico positivo, né? Uma lucratividade, além de atender essa eficácia, através dessa eficácia, ou seja, porque quando ela é eficaz, ela está atingindo o seu objetivo social, a razão da sua existência, certo? Ela está ali mostrando a sua utilidade social. Mas quando ela é eficiente, ela está, além de atender, ela está atendendo não só aos seus objetivos sociais, mas ela também está atendendo os seus objetivos econômicos de forma, como que eu posso dizer, superior, certo? Então, ela está economizando, ela está conseguindo produzir o máximo com o menos de recursos possível, tá bom? Então, essa é a visão sistêmica de uma empresa. A empresa, ela funciona como um sistema. Ela é um sistema aberto que está sofrendo influência aí desse mercado externo, certo? Fornecedores, governos, clientes, porque ela está ali para atender as necessidades dele, para atender os seus objetivos sociais. Ela está ali para ser eficaz, certo? Mas ela também desenvolve as suas atividades por meio de uma dinâmica,
com diferentes áreas, desenvolvendo diferentes atividades, onde uma contribui com a outra, uma depende da outra. Por exemplo, o setor de produção, ele só consegue desenvolver a sua atividade de produção se ele tiver insumos, se ele tiver matéria-prima. Então, cada ambiente ali da empresa vai depender, cada atividade de determinada parte daquela empresa vai depender da atividade que foi desenvolvida pela outra parte. Então, eu tenho diferentes elementos, né, se relacionando, ok? E, ao final, se a empresa atende os seus objetivos sociais, ela tem um resultado econômico positivo. E toda empresa, ela trabalha aqui, ó, focando os recursos escassos, para que ela seja não só uma empresa eficaz, mas seja uma empresa eficiente. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula de hoje. Esse conceito geral aí de empresa e a sua relação com o sistema e com o ambiente que ela está inserida. Espero que vocês tenham compreendido e muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.